acesso perdendo uma semana para poder ver, e isso também vai me comprometer ainda mais, né? E se eu falar besteira, vocês vão ter como cobrar de minha besteira que eu falei. Né? Então agora meu grau de compromisso aumenta o dobro nesse sentido. A palestra de hoje é uma palestra para mim muito legal, a palestra de hoje vai ter a base dela num ponto específico de uma frase de André Luiz no livro Nosso Lar, no prefácio, onde ele vai dizer assim, ó: a existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Uma baita frase, não é? E a frase que a gente vai pegar dele, em específico, é essa aqui: uma existência é um ato. Uma existência é um ato. Se nós compararmos a nossa existência corporal, né, de encarnados, a um palco imenso, uma existência é um ato. É um ato do teatro. Vocês sabem como se divide o teatro? A peça tem atos, não tem? Ela é dividida, chega uma parte dela é dividida no meio porque ela é tão extensa, ela se divide, todo mundo tem 15 minutos de intervalo, volta, e a gente fala que esse é o segundo ato da peça. Ela é dividida nesses dois momentos. É o mesmo princípio, como um livro é dividido em capítulos, a peça teatral é dividida em atos. Uma existência é um ato. Vamos comparar então nossa existência como se fosse uma peça de um teatro. Vamos partir dessa comparação. No palco imenso, há todos os personagens que nós temos a capacidade de criar. São os personagens íntimos de nós mesmos. E a minha pergunta é: se nós pegarmos os nossos atos, da nossa existência, as cenas que compõem esses atos, quais seriam os personagens que mais teriam falas na expressão daquela arte? Personagens nós vamos pegar como sentimentos. Dentro do palco da nossa existência, quem tem mais voz participativa? Quem é o ator principal da nossa peça? Ou seja, do nosso sentimento, quem é? Quem fala mais por nós? É o orgulho ou o egoísmo? É a compreensão ou o entendimento? Pensem que esses sentimentos são personagens. Quem deles, dentro de nós, fala mais? Tem mais expressão de interação com os outros personagens da vida cotidiana que você cria. Vou dar um exemplo. Vamos criar uma cena. Nós estamos, então, acordando, bem-humorado. A gente não sabe por que a gente acordou bem disposto, vendo o dia um pouco melhor do que via antes. Você vê as pessoas de uma maneira diferente. Você compreende as pessoas de uma maneira diferente. Você lida o seu dia de uma maneira diferente, porque o personagem da felicidade ou da compreensão tem mais voz ativa naquela cena. Então ele se expressa mais e mais se vê ele. Vocês conseguem compreender onde eu quero chegar? Agora, quando a gente está mal-humorado, qual é o personagem que se expressa? Vou dar um exemplo. Um exemplo que também tem no livro Boa Nova, que é muito interessante. Que é quando Jesus chega para um camponês que está arando a terra. E ele pergunta: o que você está fazendo? Se fosse uma pessoa mal-humorada, dizia: não está vendo, imbecil? Estou arando a terra, estou fazendo o quê? Falaria isso. Mas se fosse uma pessoa com compreensão e entendimento, daria a resposta: eu estaria arando a terra. Eu vou dizer para vocês, o personagem que me alimenta de manhã é o mau humor. Mas não é que eu fique irritado, não é isso. É que eu não gosto de falar durante os 5 minutos quando eu acordo. Eu acordei, abri meus olhos, eu gosto do silêncio de 5 minutos. Só isso. Só. Se alguém dentro, gente, desses 5 minutos vier interferir na minha peça de silêncio, ou seja, sabe, ato mudo? Que é aquela coisa assim, ó, sem voz nenhuma, me irrita. E aí surge o personagem da brabeza e eu fico irritado.
irritado. E demora para passar, ele ainda me domina por muito tempo. Ou vai passar depois do meio-dia. Você ficar irritado nos 5 minutos, é verdade. Né? Tanto é que o pessoal do serviço já se acostumou. Eu chego, eles não ouvem um bom dia, meu dito bom dia. Mas não é que eu não desejo a eles um bom dia. O que acontece é que eu dou bom dia mentalmente, mas eu não tenho a condição de falar. Porque eu não quero falar nos 5 minutos quando eu acordo. É sempre assim. Sempre, sempre. Ainda bem que a minha carona também tem esse mesmo problema. Então a afinidade é idêntica, então o silêncio vai reinando nesse mesmo sentido. Mas a expressão de como nós entendemos da nossa vida, do que nós estamos fazendo com ela, é exatamente isso. Ela é um ato. E nós escolhemos os personagens que poderão se manifestar. E será que nós estamos escolhendo adequadamente os personagens? Será que nós estamos construindo um texto adequado para a fala deles? A gente está se preocupando com isso ou não? Ah não, eu vou levar a minha vida. Aí você vai ter personagens que só levam sua vida nesse sentido. Porque a expressão dessa cena somos nós mesmos. E quando nós desencarnarmos, nós ainda vamos continuar com esses personagens dentro de nós. Porque você pode ter o palco da vida ornado, do maior ouro possível. Mas o que compensa para uma peça ser boa não é só o campo em que ela está enquadrada, mas na atuação de um personagem. Porque um ator que expressa bem o personagem parece que inunda o palco inteiro. Minha pergunta é, qual é o nosso personagem que inunda o palco inteiro do ato da nossa existência? Ah, certamente, Leandro. É a compreensão e o entendimento. Porque eu sou espírita. E conheci o espiritismo e eu tenho muito disso. Aí ele cria toda a cena dele sem problema nenhum. Enquanto não tem problema ou conflito, todos os personagens são santos. Mas quando entra, né, aquele clímax da situação, todos os personagens que pareciam ter virtudes revelam a máscara do que realmente são. Aí a gente olha, era tão boazinha e virou isso, porque ficou magoado. Nós criamos as cenas da nossa vida e nós devemos interpretar o que nós estamos fazendo com ela. E a minha pergunta é, quando nós falamos de espiritismo, particularmente da nossa doutrina, muitas pessoas procuram algo que elas não vão encontrar, infelizmente. Porque o espiritismo é uma doutrina muito curiosa. A gente estava até em discussão isso na nossa aula anterior. De que o espiritismo não proíbe absolutamente nada. Nada. Você não vai encontrar nenhuma expressão de algum espírito do qual é confiável, do qual é de uma hierarquia que nós consideramos, né, dos benevolentes para cima, que vocês ouvirão da fala dele, você não pode fazer isso. Não há proibição. Outros cunhos religiosos possuem o ato proibitivo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode se expressar desta forma. No espiritismo não tem. E aquele que está entrando no espiritismo, que tem ainda aquela cultura dos seus personagens, que tem que proibir as coisas, querem às vezes trazer para a doutrina a proibição. Mas ela não proíbe nada, ela só conscientiza. Dizendo assim, olha gente, vivendo a vida desse jeito, as consequências são essas. Vivendo desse jeito, as consequências são essas. Porque nós respeitamos, acima de tudo, o livre-arbítrio. Você escolhe que personagem você quer alimentar na sua vida. Mas você tem que estar consciente da cena que você está criando. Essa é a realidade. Essa é a condição. Então, um manual proibitivo no espiritismo vocês nunca vão encontrar. Nunca. E se encontraram, me traga. Eu quero saber quem é que escreveu. E vamos comparar se ele está enquadrado dentro dos postulados. Eu dou a minha mão no fogo. Vocês não vão encontrar. Vocês não vão encontrar. Porque o que nós promovemos como espiritismo é evolução consciente. Tenha consciência das vossas escolhas. Saiba o que você está procurando. Você é livre para escolher, mas também é responsável por aquilo que escolhe. É só isso. É permitido matar?
Espiritismo não diz, não, é proibido matar. Não. Ele fala que o Instituto da Vida é sagrado. E quem o viola sofrerá as consequências. Ponto. Você é livre para fazer o que quiser. Mas você não é livre fora da lei quando sai dela. Essa é a condição. Só que existe uma coisa curiosa. Nos atos da nossa existência, a gente adora alimentar os personagens mais cruéis. Mais cruéis. Porque nos dá uma satisfação muito boa. Nos dá. Vou dar um exemplo. Aquela vizinha que a gente não gosta. Qual é a cena que a gente cria pra ela? Tomara que ela vá na escada e quebre a perna. Não é verdade? Tomara que a fulana pague. E quando ela paga pela fulana, pelas ações que ela mesma fez, a gente diz com a língua nos dentes, bem feito. Ou deveria ter sofrido mais. Ou trago de mãe, espera, filho, teu dia vai chegar e você vai sofrer tudo o que eu estou sofrendo. Não é verdade? Aí entramos no centro espírita e rogamos a Deus o auxílio para que Ele nos salve. Mas a cena do nosso cotidiano é qual? Vocês conseguem interpretar isso? Dependendo de como nós interagirmos com a nossa peça, será o resultado da consequência do que nós teremos no futuro espiritual. Falar de vida espiritual, gente, não é falar do amanhã, é falar do agora. O que nós estamos produzindo, para entendermos as consequências do que nós teremos. Mas é muito difícil, é complicado. Sim, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que o caminho seria fácil, que a gente teria que percorrer as dores do mundo para crescer. A gente teria. Muitos procuram o espiritismo para criar novas cenas, ter novas consciências e serem melhores. E quando se defrontam com a doutrina, plasmam na sua peça da vida uma vida muito legal. Quando ouvem dos irmãos iluminados a palavra santa, da consolação, do que os espera do outro lado da vida, da organização. Vou dar um exemplo melhor. Nosso lar é bonito, é tranquilo, tem árvores belas. Quem viu o filme, não é? Parece ser tudo muito organizado, harmonia, não é? Pois é, lá só vai quem cria atos de harmonia ou potenciais atos de harmonia. A gente cria essa ideia e nos sentimos extremamente consolados. Porque o Espírito vai dizer, hoje você está sofrendo, mas na vida futura, quando você despertar para o mundo espiritual, um novo ato, uma nova existência, será como a morte no seu sopro renovador. E você viverá então entre os anjos e os arcanjos. Realmente, será que é isso que acontece? Na nossa visão? Quando nós ouvimos isso da espiritualidade, e é real, nós nos sentimos consolados. Que, independentemente da dor que eu sinta, existe algo que vai me retribuir. Vai ter uma compensação. Todavia, quando esse mesmo espírito benevolente alerta o indivíduo para a educação íntima, para a transformação, para o estudo, para o esforço, para o trabalho, para ele suar a camisa, para ter, a gente é o primeiro a virar a cara e dizer, não, assim não quero não. Porque daí parece um mundo espiritual onde o trabalho não cessa. Parece que falar de espiritismo é trabalhar constantemente, porque você trabalha encarnado e daí quando dorme continua trabalhando ainda como espírito. Deus deve ser uma pessoa extremamente maldosa, porque não promove descanso para ninguém. Quando a gente faz esse discurso de que é preciso trabalhar a si mesmo para poder crescer, todos nós viramos a cara e dizemos, não, eu prefiro não. Eu prefiro ainda as minhas cenas sarcásticas, dolorosas, mesmo que eu sei que são assim, mas porque é mais fácil de viver dessa forma. Quem quer o céu precisa trabalhar duro mesmo, para poder adquirir. Porque nós, vamos pensar agora,
Ai, como Deus é injusto. Pelo amor de Deus. Pensa numa justiça. Eu chego, trabalho, até não poder mais. Trabalho, então vamos mudar, né? Dona Maria aqui trabalha até não poder mais. Olha, essa mulher faz caridade, faz tudo que pode. Ela se doa, ela perdoa, ela olha para o outro da melhor forma possível. Ela é indulgente na sua vida, pratica os passos do Cristo, tudo encarnada, gente. Então ela vai para o mundo espiritual e tem lá o cantinho dela, dizendo: bem-vinda ao nosso lar. Eu não fiz nada, só falei na palestra, não pratiquei nada, certo? Só suscitei, só provoquei, não fiz nada. Bem-vindo, Leandro. Bem-vindo. Você era espírita, não era? Sim. Então, fica aqui e você sobe também para o mesmo lugar da Dona Maria. Seria justo um sistema assim? Mas eu sou espírita. A minha cena de vida é espírita. Por que eu não adquiro? Pois é, a pergunta de Deus é: tu trabalhou? Essa é a pergunta que ele vai fazer. Você trabalhou? Trabalhei duro, sim, trabalhei. Todo domingo eu ia lá no centro espírita e doava 1 quilo de arroz. Não é, gente? Grande caridade. Sim, caridade é. Muita, porque tem gente que passa fome. Mas tem paciência de ouvir quem passa fome. E aquele que tem paciência não teria mais mérito? Quando a espiritualidade suscita isso, você tem que vencer a si mesmo para estar na nossa companhia. Nós não gostamos do discurso. E o espírito benevolente se torna um obsessor. Não, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Então essa é a provocação de hoje. Nossos personagens nos dominam ou nós dominamos eles? Como nós estamos construindo a nossa vida é um reflexo do que nós temos. Tudo bem, então agora eu decido, eu descobri que é possível recomeçar. Descobri que é possível, independentemente de onde você esteja, é possível mudar. Pegando o exemplo da manteadora. Não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Não importa. Cristo mostra isso. Não importa onde você está, importa o que você vai fazer. É isso que importa. Então nós descobrimos que é possível recomeçar. Eu vou recomeçar então a partir de amanhã uma peça nova. Nova. Totalmente nova. Serão personagens novos. Será um conjunto de interações novas. Nós esperamos que a cena saia conforme o planejado, não é? Todavia, a gente ainda não mudou. A gente ainda tem a mania de querer botar uma situação de provocação. Porque ainda é nossa tendência, como escritores milenares dessa época de taxa de vida. Então, por isso, a mudança, ela vai acontecer gradualmente. E quando nós mudarmos nossa posição, nós temos que estar conscientes que a peça já vendeu muito ingresso antes. E que a cena já exposta, várias pessoas já viram. E você vai ser responsável por isso. Vocês conseguem entender? Eu quero uma vida diferente. Eu quero ser melhor. Eu quero ter mais paz. Mas você está criando paz no seu ato ou não? O que é que você está fazendo? Não estou fazendo absolutamente nada, então não tem peça. Se não tem peça, não tem mérito. Essa é a condição. E parece ser duro. Eu venho aqui, numa quarta-feira, e o menino me diz que eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo. Sim, você tem que fazer mais do que você está fazendo. Ah, mas eu não gostei. Reclama com Deus, então. Peticiona e diz: não gostei do seu sistema. Seu sistema é inadequado para viver. Reclama e ele vai te responder. Ele vai dizer: tá bom. Porque ele não vai discutir com o nosso orgulho. Vai chegar um momento em que a gente vai entender que a peça que a gente produz já não vende mais fama. Já não satisfaz mais o escritor.
E ele precisa então escrever novos roteiros para a sua jornada. E Deus sabe que você vai cansar de escrever só isso, a mesma coisa, pela falta de criatividade. Porque a cena sempre tem que ser igual. Alguém que é inimigo de alguém e tem que matar alguém para acontecer as situações. Essa é a realidade. Agora minha pergunta é: quantas cenas, quantos atos, quantas existências nós ainda precisamos para ser melhores? Quantas? Só uma, lembra? Porque depois dessa eu não volto mais. Eu acredito que sim. Se você trabalhar duro, conforme dizem os espíritos, sim, você pode adquirir uma redução kármica maravilhosa. Mas quando você ama alguém e esse alguém ficou, você não faria de tudo para ajudar? Como ficaria? O céu, gente, conforme diz Madre Teresa de Calcutá numa bela frase, está vazio. Todos os anjos do céu estão na terra, enxugando as lágrimas de quem sofre. O problema, a gente não quer isso. A gente quer descansar, ser improdutivo. Porque sinal de improdutividade virou sinal de descanso, vida eterna. Virou sinal de é isso que eu quero para mim. Mas a lei divina é trabalho constante. E se a gente não entender o trabalho, não ter prazer por ele, nós não compreenderemos os atos das nossas cenas. E produziremos o quê? Anarquia. Sempre. Então, se eu quero uma vida melhor, se eu quero que as coisas melhorem, se eu quero que a cena seja diferente, que fala nós devemos construir? O quê? Novela das 11 para nós hoje está sendo o caos. Não é? Está mostrando a face de uma situação do qual nós ficamos perplexos. Como, meu Deus, será que existem seres humanos assim? Existem. E nós somos também eles, em parte. Não na expressão, às vezes, tão real quanto eles fazem, fisicamente falando. Mas mentalmente a gente produz muita coisa. Muita coisa. Fulano mata sem dó, sem nem piedade. Nós também, com o pensamento. Nós não pensamos, às vezes, um segundo sequer para matar o próximo. Na mente. Tomara que nunca. Nós curvamos nosso joelho a Deus, mas não pensamos um segundo sequer para matar o nosso irmão. Essa é a cena que nós estamos criando. E qual é o reflexo dela? Ah, mas eu não sou tão malvado assim. Porque não faz mal para ninguém? Eu não faço mal para ninguém, Deus. Eu sempre bato nessa tecla. Não fazer o mal não é fazer o bem. Não é. Não fazer o mal e não fazer o bem é não fazer nada. Ou seja, toda vez que o mal não existe, significa que o bem existe. Vocês não têm mal na vida de vocês. Vocês estão bem? Não, vocês dizem que vocês estão mal. Olha a realidade disso. Se nós queremos o bem, nós temos que produzi-lo. Ele é construído. Então que nós comecemos hoje por nós. Para que os nossos próximos atos, as nossas próximas existências, sejam construídas com mais sabedoria. Sejam construídas com mais entendimento. E que nós possamos ter a gratidão, no sentido de agradecer a oportunidade de estar encarnado. Porque dentre milhares de espíritos, nós fomos hoje agraciados com tal situação. Mesmo sem muitas vezes merecermos tais condições. Foi porque Deus, na misericórdia divina, acreditou que você seria capaz de mudar a cena hoje, mesmo não merecendo. E nós estamos com esse pensamento na nossa existência. Nós estamos nos cobrando do que nós estamos produzindo dos nossos roteiros. Nós não temos o que reclamar dentro dessa situação.
Então compreendamos que quem faz a nossa vida somos nós mesmos. E não é somente em ação, mas também no pensamento. O pensamento vai expressar a ação. Porque viver só na mente, no pensamento, não gera efetividade do movimento criativo. Então se eu quero o bem e produzo o bem mentalmente, então está na hora de você enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e começar a criar a cena adequada. Ah, mas isso é complicado. É. Mas vamos tentar pelo menos uma vez no dia, em uma cena do nosso ato, de que hoje eu não vou me expressar com a fulana. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu vou tentar dar meio bom dia. Já tentei, gente, não sai. Não sai. Meio bom dia não sai. Não. Aí você vai ser mentalmente por enquanto ainda. Porque essa cena eu ainda não muda. Uma coisa que você faz diferente pode mudar o roteiro lá na frente. Tudo vai depender de você. Tudo, exatamente tudo. Então, vir ao centro espírita, querer o auxílio da espiritualidade, tem seu significado, seu valor. Mas a espiritualidade faz uma parte. A outra compete a você. Não esperem receber de um irmão a cura imediata de uma doença física, enquanto vocês não curarem a mente que está viciada. Que é produto não de um obsessor, mas de nós mesmos, dos personagens que nós mais alimentamos. Curar-se é querer. Tanto é que Cristo dizia, ele não dizia assim, ó, eu te curei, meu filho. Não. Ele dizia, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então quem fazia a operação? Em si mesmo. Cristo era o canal. Mas quem realmente se curava? E aí? Essa é a realidade. Se nós queremos a mudança começa por nós mesmos. Não vamos fugir desse roteiro nunca. E a proposta do Espiritismo é essa: confrontar a si mesmo, matar, extirpar toda a viciação que nós construímos. Porque só assim, tirando a perspectiva do individualismo, nós cresceremos no campo da solidariedade. Só assim nós encontraremos a paz e o equilíbrio com o divino. Se não for assim, até lá a gente vai continuar produzindo as nossas cenas de maneira inadequada. E teremos o que reclamar? Sim, e muito, não é? Teremos. Porque ainda somos ignorantes nesse sentido, por nos acharmos injustiçados perante a divina providência. Mas não nos preocupemos, como Deus é justo e misericordioso, nós teremos quantas existências nós quisermos, para criar quantos atos nós quisermos e quantos personagens nós desejamos alimentar. O roteiro foi dado para cada um, com uma missão. Tenta criar uma peça nesse sentido, nessa existência. Nós temos que descobrir o potencial que nós temos para poder criar uma peça adequada de divulgação para mim e para o outro. E com isso eu agradeço imensamente por terem me ouvido as minhas palavras. Nós vamos terminar com uma oração e uma Ave Maria, e depois nós daremos início ao nosso trabalho.